Acho importante colocar para os telespectadores é que nós sabemos que a mídia, a imprensa, o jornalismo brasileiro dá as costas ao povo brasileiro. Tanto que chamam os manifestantes de golpistas, de atos antidemocráticos, o jornalismo brasileiro apoia a censura, não é? Então, no momento que o povo saiu às ruas após o encerramento do processo eleitoral e que fica muito claro aquilo que aconteceu nas urnas, foi o ponto, o gatilho que fez com que o povo percebesse o seguinte: não dá para esperar nada do Senado, não dá para esperar nada desse judiciário, nós estamos agora sem pai nem mãe, a quem a gente recorre? Olhando a Constituição, a quem a gente recorre? E lá eles foram à frente dos quartéis e as Forças Armadas deram proteção. Se o presidente Bolsonaro fosse às manifestações ou se manifestasse, era tudo o que esse jornalismo de quinta categoria gostaria. Por quê? Porque eles querem rotular o povo brasileiro. Quando eles rotulam o povo brasileiro de golpistas, eles diminuem a importância do que significa o povo de todos os setores da nossa sociedade nas ruas. É isso que essa imprensa quer, porque essa imprensa trabalha contra o povo brasileiro. Esse jornalismo trabalha contra o povo brasileiro. Por isso que não há nada a comemorar sobre jornalismo no Brasil. E um jornalista agindo desta forma distorce, desmoraliza toda a categoria, sim. Exatamente como acontece no judiciário. Um ministro agindo errado destrói, desqualifica, descredibiliza todo um poder judiciário que tanto a democracia do Brasil precisa. Então, o presidente Bolsonaro fez muito certo. Por quê? Porque ficou vítreo, ficou na cara. Que ele, em silêncio, o povo ia nas ruas igual. E aí, como eles não conseguiram rotular, o que eles fizeram? Ignoraram. É por isso que a imprensa brasileira dá as costas e não fala dos 3 milhões de brasileiros que estavam em Brasília, da quantidade de, hoje, caminhões nas garagens, do que está acontecendo nos portos do país. Então, como as notícias não chegam, há muitas pessoas, com toda razão, que olham e, seguindo a imprensa tradicional, aquela que um dia teve a confiança do povo brasileiro, diz assim: mas então são atos antidemocráticos? Mas então o que está acontecendo? Ah, mas então eles são um bando de pessoas que não sabem perder. É disso que se trata. O trabalhador brasileiro está indo às ruas. Esse que mantém todo esse sistema, que paga esse sistema, que está indignado com o golpe que foi dado ao povo, é que está nas ruas. E, muito certo, o presidente Bolsonaro não se manifestar, porque hoje não é mais caso de política. Por isso que não, aquela história de dizer vão à frente do Congresso, esperar o quê dos congressos, do Congresso Nacional? Agora vamos esperar o quê? Herói de um oportunismo heróico? Agora a gente vê 2, 3 políticos aí bravando. O que eles fizeram nesses 4 anos para o povo? Porque esses desmandos começaram a tomar conta e começaram devagarinho. São métodos. Quando começa um pouquinho, ninguém fala nada, começa um pouquinho, ninguém fala nada, eles estão tomando conta. Então, certo é o povo e nada a comemorar. E faz bem o presidente Bolsonaro não se meter. Ser protocolar, porque agora, como a questão é de segurança nacional, não é caso de política. É caso de, realmente, a coisa está numa proporção tão grave no país que não é uma solução política mais. Ninguém é bobo. O povo vai continuar na frente dos quartéis generais e é isso que está legitimando o que está num processo de acontecer. A lei e a ordem será restituída no nosso país, com certeza. Com certeza. Roberto e depois Ruschel, por favor. Observe, olhar para uma possível fraude nas urnas é querer apequenar o debate. As urnas é o menor dos nossos problemas. Nós estamos há muitos meses, há anos que nós estamos vendo cada vez mais a Constituição Federal da nossa República ser rasgada por aqueles que deveriam, por primeiro, defendê-la. E por ser corte de última instância, usa do seu poder para cometer crimes contra a nação. Esqueçam as urnas. Esqueçam o resultado das urnas. Olhem só os fatos antes do dia das eleições. Temos ou não temos crimes contra a nação? É disso que se trata. Portanto,
não caiam na armadilha que, inclusive, essa imprensa brasileira criminosa tenta apequenar o que o povo brasileiro, heróico povo brasileiro, tem feito diariamente junto aos quartéis-generais de todos os estados da nossa federação, pedindo para que haja respeito ao Estado Democrático de Direito, à segurança jurídica e que realmente os criminosos contra a nação sejam punidos. Realmente é disso que se trata. As urnas foram um estopim, mas está muito longe. E outra coisa muito importante, a democracia, ela exige a legitimidade para governar. O que eu quero dizer com isso? Precisa de verdade aquele que foi o eleito ser de verdade o escolhido pela maioria. Caso contrário, vira um caos ou vira uma ditadura. Vamos olhar marcos, indicadores de massa. Indicadores de massa. Consumo de bens, consumo na internet, consumo de audiência em rádio, em televisão. Observem, nós conseguimos localizar nesses indicadores todos quem são os eleitores, por exemplo, de um candidato, do presidente Bolsonaro. Se o ex-presidente Lula tem 12% dos votos válidos, isso significa 18 milhões de brasileiros. Cadê os 18 milhões de brasileiros? Eles estavam no domingo na manifestação no Leblon? Eles estavam na Paulista no dia que deu ganho que ele ganhou, que ele venceu, a mais polarizada das eleições nesse país? Se fosse as mais polarizadas, cadê os 50 milhões? Aonde estão? Vocês enxergam? Vocês enxergam essas pessoas nas ruas, nos debates, nas audiências em redes sociais, nos programas de maior audiência? Quem é que tem recorde de audiência antes? Isso muito antes das urnas, vejam bem. Então, assim, o povo não é bobo. O povo está enxergando, porque a verdade é soberana, é uma questão de tempo. É por isso que faz certo o povo. Agora, dar as costas, sim, ao Congresso que deu as costas, porque o Congresso se ajoelhou. E o próprio Poder Judiciário tem perdido muito, infelizmente. Por isso que eu digo, o problema do Brasil é muito grave. O presidente Lula teve 70% dos votos. Veja, a Bahia, ele ganhava de lavada. Quando é que a gente viu o povo na rua na Bahia? Justamente quando começou o povo se indignando depois dos dias das eleições. Quer dizer, o povo está enxergando, as pessoas não veem. Por isso o descrédito da imprensa. Eles não vão conseguir sustentar pela primeira vez e é por isso que eles querem censurar as redes sociais. E é por isso que acontece essa censura em redes sociais. Eles querem censurar a verdade do povo. E hoje, pessoas simples, tu não precisa ser uma pessoa letrada para enxergar. Tu conversa com pessoas das mais variadas classes sociais. Eles estão atentos. Vamos continuar com as informações. Roberta, a viagem nos Estados Unidos dos ministros do STF ainda continua, essa viagem continua rendendo notícia. O que é importante trazer essa notícia, porque ela exemplifica até onde há crimes acontecendo, desvirtuando total o papel que cabe a um ministro do Supremo, dando as costas a códigos de conduta. E vejam só, a viagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, foram para Nova York com todas as despesas pagas pelo LIDE, que é uma empresa do ex-governador de São Paulo, João Dória. É uma empresa de lobby. E viola a lei do servidor público, a lei orgânica da magistratura nacional, viola os códigos de ética da magistratura e dos servidores públicos, além dos princípios de impessoalidade e moralidade que estão previstos na Constituição Federal. Mas Constituição Federal, para ele, já é o quê? Então, vejam, os pilares morais, éticos, que fortalecem a nossa democracia, que nos oferecem a segurança jurídica, o tal do Estado Democrático de Direito, que tanto a gente fala aqui, realmente não é valorizado, não é respeitado e sem nenhum tipo de constrangimento, o que deixa ainda mais ofendido, porque é o povo brasileiro, no fundo, que está vendo tudo e fica acuado, pensando a quem recorrer. E como é que um julgador pode, ele mesmo, não cumprir as leis, ele mesmo violar
o código de ética. E durante a viagem, os magistrados brasileiros participaram de um luxuoso jantar oferecido pelo Banco Master. O Banco Master, ele é investigado na Lava Jato. E, inclusive, foi no dia 13 de novembro, em Nova York. O restaurante Fasano, ele costuma abrir ele não abre nos domingos, e ele abriu especialmente para receber os ministros. E quem pagou toda a conta do jantar é hoje um dos principais operadores de crédito consignado do país, com muitas ações judiciais. O atual dono do banco é o senhor Daniel Varcaro, e ele comprou o banco há 3 anos e já foi alvo de um mandado de prisão envolvendo uma suspeita de desvio de recursos de fundos de pensão de funcionários públicos de prefeituras. Então, o banco, em nota, se limitou a dizer que apoia eventos, apoia seminários e congressos realizados por várias entidades empresariais há muitos anos e que não vê problema e que tenha realizado esse pagamento, até porque nesse ano realizou outros e que não implica qualquer conhecimento ou influência sobre o tema abordado e os palestrantes, blá, blá, blá. Por quê? Porque, de acordo, como eu disse, com o artigo, principalmente 117 da Lei 8.112 de 90, o servidor, ele é proibido de receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe, em seu artigo 9º, a aceitação de presente dado por pessoa, empresa ou entidade que tenha interesse em decisão da autoridade ou do órgão que a esta pertence. Então, vejam, a gente vê ali, né, um banco, que é o Banco Master, investigado na Operação Lava Jato. Na época, ele se chamava Banco Máxima, é importante, e os atuais diretores seguem ali corrompendo. Realmente é mais um tijolinho para essa montanha de ilegalidades criminosas.